É por isso que essa sociedade, que eu estou chamando aqui de sociedade axiológica, ou que você poderia chamar de sociedade niilista, ou de sociedade de desespero, ela diz que a verdade é relativa, de que depende da cultura, cada pessoa pode escolher aqui e agora, se quer ser homem ou ser mulher. É essa sociedade que vai dizer para você que o bom é relativo, que depende da cultura, que o infanticídio praticado pelos Yanomami não são maldade no ponto de vista dos Yanomami, mas é maldade do seu ponto de vista e você tem que respeitar a cultura. É como se não existisse, é como se existisse morte sem dor, porque a dor da morte depende da maneira que você vê o universo. Ou então, esta sociedade que diz que o belo são 90 latinhas de fezes, etiquetadas como fezes do artista, que foi a grande obra do Piero Manzoni, que foi exibida no ano passado, no MAN, em São Paulo. Que coisa maravilhosa. Você vai no museu para contemplar o belo. E aí te colocam diante de 90 latinhas, não é, de fezes, etiquetadas, fezes do artista, para você contemplar aquilo como belo. E você não pode dizer que aquilo é feio. É interessantíssimo quando você vai na Europa e visita os museus de arte contemporânea, é uma coisa incrível, sempre tem uma notícia de que algum empregado, algum faxineiro lá do museu, quando foi limpar, confundiu a sujeira com a obra de arte. Viu um óculos ali no canto da parede, achou que era de alguém, foi levar e era obra de arte que o artista deixou ali. Mas não bastasse a influência na cultura, temos essa influência também nas nossas igrejas. Veja como a verdade é travada em nossas igrejas. Veja como o belo é tratado em nossas igrejas. Veja como a justiça é tratada em nossas igrejas. Elas correspondem ao valor supremo do Evangelho ou elas correspondem às nossas perspectivas? Eu li um livro, um tempo atrás, delicioso, escrito por Flannery O'Connor, chama-se Sangue Sábio. É uma história doida. É a história de um neto e filho de pastor que desistiu de seguir o Evangelho e se tornou um pastor literalmente niilista e montou a igreja dos que não creem em Jesus Cristo. E ele ia para a praça pública, subia no seu Essex vermelho e começava a pregar que não existia valor supremo, que não existe verdade última, que não existem padrões, não existem valores aos quais a gente tenha que se remeter como fundamento último para a vida, que a gente tem que conduzir a vida de acordo com as nossas vontades, com os nossos gostos, que não existe, portanto, um valor supremo a prestar contas. Não deu muito certo, a igreja dele não prosperou. Aí ele resolveu mudar de cidade. Ele achou que a cidade que ele estava não era sensível à sua pregação. E resolveu mudar de cidade. No meio do caminho, ele viu um monte de placa, não é? Com limite de velocidade. Bom, mas ele não tem limites. Ele é um homem sem limites. Ele é um homem anaxiológico. Ele é um homem que não tem valores supremos. Ele não tem ninguém a prestar contas. Então ele pisa no acelerador o máximo que ele pode. E de repente a polícia aparece em cena e pede para ele encostar o carro. Então o policial se aproxima e pergunta para ele: seus documentos, por favor. Não tenho documentos, responde ele. Meu senhor, então por que o senhor está dirigindo um veículo assim? Eu não tenho que prestar contas nenhuma ao senhor. Eu faço da minha vida o que eu quero. O senhor está me impedindo de seguir o meu caminho. Ele disse: meu senhor, eu estou pedindo os seus documentos. Se você não me der os documentos, eu vou ter que prender o carro e o senhor vai ter que ir comigo. Ele disse: olha, eu nem reconheço que você existe. Eu só reconheço as coisas que estão diante de mim que eu quero reconhecer como verdadeiras. Não o reconheço nem como um ser no mundo.
Então o policial, vendo que os seus argumentos tolerantes, não é, e educados não funcionavam, ele chegou do lado dele e ofereceu um argumento um pouco mais convincente e mostrou uma pistola para ele. E disse assim: o senhor, por favor, poderia empurrar o seu carro até aquele cantinho ali, por favor? Ele: não, claro, meu senhor, claro. E aí ele pegou o carro, empurrou o carro até o cantinho. Ele falou assim: o senhor poderia sair agora do seu veículo, por favor? Sim, claro, claro. O senhor poderia sentar ali daquele outro lado, por favor? Sim, sim, claro. E ele sentou. Nisso o policial chegou, pegou o carro dele e empurrou desfiladeiro abaixo, no que explodiu lá quando chegou ao termo. Sabe qual foi a moral da história? Como o niilista poderia recorrer à justiça, se para ele não existe justiça, se para ele não existe o direito, se para ele não existem valores supremos?